Então, quando chegou o momento da gente fazer as aquisições, nós tínhamos dois caminhos. Nós tínhamos um caminho de fazer com recurso próprio ou trazer um sócio capitalizado para nos ajudar nessas aquisições. E foi ali que nós trouxemos o Quineia, é um fundo de private equity ligado ao Banco Itaú, e este fundo, então, de private equity nos ajudou nessas consolidações, inclusive ele que trouxe o IASIS para dentro do grupo. Entendi. Então, na verdade, o primeiro sócio que teve foi esse grupo. Foi o grupo. Então Private vocês, equity. vocês levaram até quantas unidades sozinho? Nós chegamos a quase 1.500. E daí, Meu Deus do e céu, é depois muita outro, coisa. o grupo nos deu uma forcinha. E quantas próprias? Porque no começo, geralmente, a tendência é validar uma, abrir outra própria, depois abrir mais algumas, para depois validamos o modelo e vamos transformar em franquia, né? Foi assim mais ou menos? Então, essa pergunta é estratégica. Eu sempre acreditei no sistema de franchising. Uhum. Então, eu somente tinha uma escola, que era a escola central, a escola modelo, Já validada. validada. Então, eu não tive assim várias unidades das escolas franqueadas. Hoje você sabe que estou à frente de Pizza Hut, Taco Bell, Mundo KFC, Verde. Mundo Verde, Uhum. Topper, Rainha. Então, hoje eu tenho unidades Inclusive, eu próprias. estava conversando com a Sueli sobre A projetos com essas Sueli. marcas. Então, hoje eu tenho unidades próprias Uhum. e eu tenho também unidades franqueadas. Mas eu sou muito mais franqueador do que operador de unidades próprias. Entendi. Então, no caso da Wizard foi uma loja modelo e já franchising. Sim. E de onde tirou, quem que inspirou a fazer esse modelo de franchise? Porque não cai do céu, né? O conhecimento de que existe franquia. Conforme eu citei, eu morei 5 anos nos Estados Unidos. Eu passei também 2 anos em Portugal. Então, tanto lá na Europa como nos Estados Unidos, o sistema de franchising já era bem maduro, Ah, bem desenvolvido. peraí. Antes da gente continuar o papo, porque o que é óbvio pra gente não é óbvio pros outros. O que que é sistema de franchising? Pro Ótima pessoal. pergunta. Vai ter que falar, né? Porque a gente fica falando franchising aqui. E mesmo que a Então, gente tenha falado franquias, o que que é uma franquia? Como funciona isso? então, gente, eu costumo ser uma pessoa bem simplista. Eu digo que uma franquia nada mais é do que uma receita de fazer bolo. E esse bolo tem que dar dinheiro. Então, quando você tem uma receita de fazer bolo e aquela receita dá dinheiro, Deus tem que perguntar o seguinte: se eu não for fazer a receita, eu posso passar essa receita para uma terceira pessoa e ela tem condição de operar e fazer o resultado acontecer da mesma forma que acontece na minha mão? Se a resposta for sim, você tem um negócio franqueável. Por quê? Você tem que ter a habilidade de passar a marca, passar o conceito, passar o produto, transferir know-how, transferir treinamento, toda uma bagagem operacional, de modo tal que o outro tenha condição de operar com lucratividade. Não adianta você também passar uma receita de bolo que não funciona. A receita tem que funcionar. Então, hoje, eu considero sinceramente que o modelo de franquias, franchising, é a maneira mais rentável e segura de ter o negócio próprio. Por essas razões, a pessoa já recebe uma marca consolidada, uma gama de produtos e serviços testados, transferência de know-how, consultoria, acompanhamento, apoio e um fundo de marketing cooperado. Hum. Basicamente, se você quiser abrir um negócio, mas você quer abrir uma marca já conhecida. Então, Exatamente. eu quero abrir, por exemplo, uma escola de inglês, a Wizard. Aí você vai lá, compra uma franquia e eles vão te dar tudo pronto. Bom, vamos. Basicamente, óbvio, você tem que investir. Eu não gosto muito de falar de concorrente, Pionk. Ah. Então, se você quer montar uma escola de inglês, você vai para a WhatsApp, tudo bem? Porque hoje, Carlos Wieser e Flávio É o Augusto, grupo Wiser, né? nós É o estamos na Wiser. grupo Wiser. Você vê Então, que eu acompanho, tô por dentro você das está por coisas dentro, sempre. Sei, óbvio, tem que estar por dentro de conectado. grandes empresários, saber o Então, que tá só acontecendo. apagamos aqui o discurso. Você quer investir na área de inglês? Maravilha. Procura mim, procura Flávio e nós vamos te encaminhar para o WhatsApp. Inclusive, vou convidar o Flávio para bater um papo aqui. Ótimo. Dar mensagem para ele também, porque ele foi uma das grandes inspirações, né? Quando eu vi o nome dele no livro junto com o seu. Duas pessoas que surfaram
uma boa época, né? Acertar o timing e o mesmo mercado, né? Quer que eu te conte agora uma curiosidade? Claro que eu quero hoje. Naquela nossa pegada, na nossa estratégia de aquisição, um dia eu saí de Campinas com meu filho, Charles Martins, e fomos até Curitiba, na sede da WhatsApp, falar com Flávio Augusto. E a gente tinha uma brincadeira entre nós. Antes da gente chegar assim numa empresa, a gente imprimia um cheque e levava o cheque impresso no bolso, sabe? E nós fomos lá com a intenção de comprar a WhatsApp do Flávio Augusto. E depois de visitar, conversar, ele fazer toda a demonstração da empresa, no final a gente disse para ele: "Ô Flávio, nós trouxemos um cheque aqui no bolso. E o cheque é de 200 milhões de reais. Caramba, já valia tudo isso? Já valia Valuation? tudo isso. Quanto, na época, que época que foi isso? Você lembra mais ou menos? Não tenho o ano para te dizer. Ele sabe dizer, eu não tenho o ano. Mas vocês estavam maiores. Nós estávamos muito maiores. Muito maiores. Sim. Só que ele também tava gigante já, né? 200 milhões. Na época, hoje em dia é muito mais. Então, só para você ver o final dessa história. Apesar de aquela época já ser um valor assim muito atrativo, o Flávio, ele escreve isso depois num livro, que ele relata essa experiência. Ele não aceitou o nosso cheque, tenho que dizer para você. Quantas lojas ele tinha? Quantas franquias? Já devia ter umas 200, 300. Nossa. Mas sabe o que levou ele a não aceitar? Ok. Ele disse: se o Wizard tá vendo que o meu negócio vale 200, é porque na verdade vale muito mais. 400. Senão ele não me daria 200. É. Então, eu vou tentar entender esse negócio de equity. Porque aquele jogo já era um outro jogo. Era o jogo do equity. Uhum. Então, a partir daquele momento, é que ele começou a ter uma visão de valuation e de investidores e o que um grupo econômico podia representar e o que aquele negócio que ele tinha em mãos tinha, qual o valor que tinha. Bom, só para você entender, assim como o nosso grupo estava evoluindo, o do Flávio também estava evoluindo. Numa segunda rodada de negociação, subiu para 300, para 400, para 500. A oferta máxima que nós fizemos, depois de alguns anos, que o negócio dele desenvolveu muito, foi de 800 milhões que nós estávamos dispostos a pagar para trazer para dentro de casa. E daí ele não aceitou, ele fechou o negócio praticamente por R$1 bilhão com a Abril Educação, que comprou o negócio dele. Agora, daí a pergunta que eu faço para o amigo, para você ponderar agora, é o seguinte: o que teria acontecido se naquela época o meu grupo tivesse comprado a WhatsApp? Será que hoje eu seria parceiro de negócio do Flávio? Sim ou não? Provavelmente não. Provavelmente não, Óbvio que não, né? porque ele estaria dentro daquele bolo que eu teria vendido. Então, olha só como é o destino, né? Nós não fizemos um negócio por cifra nenhuma, 200, 300, 400, 500. Gente, esses números são muito bizarros. É muito alto. Mas o cara tem que ser muito sangue frio. O cara tem que ser muito visionário ou sangue frio, assim, tipo, confiar muito no negócio, na expansão, porque tava numa crescente, provavelmente. Sim. E ele via potencial no negócio dele, senão ele tava fazendo aquilo. Mas caramba, véio, é um cheque de 200 milhões. E 200 milhões na época, hoje vale muito mais. Porque o dólar não era o dólar de hoje, né?